A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos para o idoso e sobre o idoso. Nós saudamos aqueles que participam pelo YouTube ou pela TV, por todos os canais oficiais da Igreja Cristã Maranata. São sempre bem-vindos a participar conosco do programa. Agora eu tenho um recado para você que nos assiste pelo YouTube. Se você estiver assistindo agora, já clica ali no joinha. Ali curte este programa, já pode deixar o seu comentário, pode também compartilhar este vídeo com aqueles que você gostaria também que participasse conosco. O tema de hoje vai ser sobre a oração, o recurso da graça, oração. Então, se você vai comentar neste vídeo, pode contar a sua experiência de oração, pode ali colocar um motivo de oração que você está precisando, não deixe de participar conosco do programa. Para falar deste tema, nós vamos conversar aqui com os pastores Silvano e Ricardo Diniz. Silvano Rangel, Ricardo Diniz participaram conosco do último episódio quando falamos sobre a madrugada. Hoje nós vamos falar da oração. E eu passo a palavra aqui primeiro para o pastor Silvano para contextualizar o que é a oração na vida do servo na igreja hoje. Pai do Senhor Abel, pastor Ricardo Diniz, Pai do Senhor, nossos queridos telespectadores. E a oração, ela é tudo na vida do crente, porque é a forma de diálogo com o Senhor. Tudo depende da oração. Os outros recursos da graça, inclusive, creio que a maioria, todos passam pela oração, porque é onde você conversa com Deus. E a palavra de Deus ainda diz que, em Romanos, que nós não sabemos o que havemos de pedir, mas que o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então nós somos falhos até na oração. Somos necessitados, precisamos, mas o Senhor tem nos ensinado. Mas o Senhor, ele não leva em consideração a nossa falha, o nosso pecado, mas ele vê o nosso interior, vê que nós somos aqueles que queremos ser melhor para com ele. E aí ele atende, ele ouve a nossa oração. E a palavra nos orienta ainda que a oração é um segredo com Deus. Entra no teu quarto e fala ao teu Pai, não é isso, que está no céu, que em segredo te ouve, mas que te recompensará publicamente. Então Deus ouve, são segredos, oração você não sai falando com todo mundo, não. Às vezes a pessoa reclama com todo mundo, pede a todo mundo, mas não falou com o principal, com Deus. Então nós temos que pegar os nossos problemas, os nossos motivos e apresentar diante do Senhor. Com certeza as vitórias virão e a vida do crente depende de oração. Glória a Jesus. Pastor Ricardo, vamos aproveitar aqui a fala do pastor Silvano e eu quero saber como que funciona na prática. Como que chegam os resultados na vida de alguém que ora? É aleatório? Não, é porque ele merece? Como é que funciona quando nós oramos? Amém. A paz do Senhor. A oração, ela tem um significado especial porque é você falar com Deus. O tempo da resposta da oração é o tempo de Deus. Nós não oramos exigindo a Deus que o faça, porque Tiago, ele escreve em sua carta dizendo: pedis e não recebeis porque pedis mal. Pediu o quê? Para o seu próprio deleite, né? Mas o Senhor Jesus, ele fala até mesmo, quando orares, né? Pai Nosso, né? Então ele fala assim, a oração é o Pai, é em nome de Jesus. Só que nós vivemos a Trindade. E onde é que está o Espírito Santo? O Espírito Santo está em você compreender a vontade e o propósito de Deus para o momento que você está vivendo. Então, não adianta eu ficar orando por uma coisa que não é da vontade de Deus. E nem colocar tempo. Deus, eu quero isso para hoje. Não. O próprio Senhor Jesus, quando ele ora já no Getsemane, ele fala assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Aí ele na sequência fala assim, vigiai e orai a todo instante. Resposta de oração, quer respostas mais rápidas do que a oração do rei Ezequias? O profeta foi lá e disse assim, olha, acerta a tua casa que você vai morrer. Ele
profeta sai, ele se vira para a parede, é ele e Deus. E ele ora e o Senhor revela o profeta. Volta lá, diz para Ezequias que ouviu a oração dele. Na hora, naquele momento, há orações que ela é para um determinado tempo. E já encerrando essa abertura, esses dias atrás nós estávamos no Vinde a Mim e uma irmã mandou glorificando a Deus porque depois de quase 30 anos orando, o marido dela aceitou o Senhor. Então, foi falta de oração em 30 anos? Não, foi muita oração, mas é a oração da fé. Se você não sabe orar, é preciso amar. Se você não sabe amar, é preciso orar. Então, a oração, ela é transmissão de vida e ela é um diálogo com Deus. Glória a Jesus. Quem tem um recado para falar sobre oração também é o pastor Joacir, nosso companheiro aqui do município de Vila Velha. E ele também enviou um vídeo aqui, deixando aqui um recado e experiência com a oração. Vamos ouvir o pastor Joacir. Irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Joacir, da igreja de Santa Mônica 1, e venho trazer para os irmãos uma experiência vivida na época da pandemia. E foi, assim, uma experiência de oração, porque quando a pandemia se alastrou, atingiu a minha casa de cheio, a esposa, os filhos, e até a mim também foi atingido, mas o que mais nos trouxe a montar essa experiência foi a situação da minha esposa. Começou a passar muito mal, a se definhar e já não tinha muita força para caminhar, para levantar, para fazer as coisas. E isso foi enfraquecendo ela muito. Até que um dia, quando eu cheguei do culto, ela disse a mim assim: bem, cuida da minha filha e conversa, porque os meus dias acabaram. E estou trazendo isso porque eu não sei se amanhã eu ainda estou com vocês. Então, aquilo foi um choque para mim, quando ela disse aquilo, e eu comecei então a ficar preocupado. Mas, lá pelas 2 e tanto, que é o horário meu de oração, 2:30 até 3 horas, eu comecei a questionar com o Senhor. Senhor, a primeira imposição de mão que eu recebi, o Senhor disse que tinha separado esta desde o ventre da mãe para ser a minha esposa. E agora eu tomo ciência de uma situação que ele disse que já acabou o tempo, que vai embora. E a minha preocupação, como eu vou viver sem ela, viúvos, não saberia viver. Então, no meu horário de oração, eu dobrei os joelhos e clamei ao Senhor. Clamei, orei ao Senhor. E no outro dia eu acordei, fui direto do quarto e perguntei: meu bem, como é que você está? Ela disse: eu estou bem, estou bem. Aí ela falou: mas eu tive um sonho. Eu falei: então conta o sonho. E ela contou que ela via ela deitada dentro de um caixão cheio d'água. E eu ficava pensando comigo, ia concluir mesmo isso aí, essa situação. Então, quando ela falou aquilo, ela disse assim para mim: mas vinha um anjo da eternidade e dizia assim: levanta-te, porque não está na sua hora. E apontava para a parede do quarto, dizendo, mostrando um relógio. E eu não entendi, o relógio estava marcando 2:30. Mas eu disse: eu sei o porquê desse relógio e esse horário. Então, essa foi a minha experiência vivida nesse período. Glória a Deus. Pastor Joacir, homem de Deus, que certamente viveu muitas experiências com o Senhor. E aqui ele contou um pouco a respeito da experiência com a oração e tem sido na vida de tantos irmãos uma ferramenta de Deus, né? Um recurso da graça quando nós temos usado e temos respostas. Deus, ele nos responde nessa intimidade, neste propósito, quando você ora ao Senhor, mesmo que demore, no caso da irmã aqui, demorou 30 anos, não demorou não.
O marido dela teve a experiência com o Senhor, viveu a experiência com a sua conversão ali para a salvação, e certamente a irmã está muito alegre. Mesmo que tenha demorado 30 anos, né? Não demorou, não. Deus faz tudo no tempo certo e Ele responde à oração do justo. O justo, ele ora e a sua oração tem efeito, como diz a palavra de Deus. Nos alegramos aqui com a participação do pastor Joaci. Ele é da classe de idosos também, né? Mas o que importa para nós aqui é que, como pastor, ele deixa uma palavra, um ensino e a sua experiência aos nossos irmãos. E vamos assistir mais vídeos que foram enviados pelos nossos irmãos idosos. Nossa irmã Lúcia Bueno, que é da igreja de Santa Mônica 2, no município aqui de Vila Velha. Ela também conta a sua experiência com a oração. Vamos ouvir. A paz do Senhor Jesus, eu sou da igreja de Santa Mônica 2, no ministério do pastor Osmar, ungido Emanuel. Meu nome é Lúcia Bueno e eu gostaria de contar uma experiência com resposta de oração. Há 4 anos eu estou lutando com um benefício porque eu sou portadora de Parkinson e não tenho mais condição de trabalhar já há mais de 6 anos. E tentando o benefício, todas as vezes me negavam. E eu orando ao Senhor, minha família orando ao Senhor. Em uma reunião de senhoras, o Senhor falou que em 3 reuniões, quem fosse fiel receberia logo a vitória. Na 3ª reunião, me chegou dia 3 de agosto, chegou a notícia que o meu benefício havia saído. Eu glorifiquei o Senhor, porque o Senhor não nega aquele que é fiel e aquele que confia e que ora. A oração vai aonde nós não podemos ir. Eu estou grata pelo Senhor, gostaria de contar essa experiência. A paz do Senhor a todos. Irmã Lúcia, a sua experiência nos mostra que devemos, como diz a palavra, orar sem cessar. E não devemos parar de orar. Porque a oração, quando ela é cumprida diante de uma revelação, de uma palavra de Deus, o Senhor sempre nos dá a sua resposta e a sua bênção. É isso mesmo, pastor Silvano? Nossa irmã Lúcia Bueno aqui, ó, que viveu essa experiência. Irmã Lúcia, a paz do Senhor, uma querida nossa da minha época de Guaranhuns. Irmã Lúcia Bueno, ela é a mãe do ungido Emanuel, irmã do pastor Paulo. Então, uma mulher temente a Deus, cheia da graça, dos dons espirituais e, mais do que isso, obediente ao Senhor. É o que o pastor Diniz tinha colocado, pastor Ricardo Diniz. Pedir segundo a vontade de Deus. O Senhor revelou, o Senhor mostrou. Ela já orava há 4 anos porque necessitava devido à enfermidade. Mas aquela oração daquele momento foi diferente. Porque foi segundo o conselho de Deus, segundo a vontade de Deus. Porque naquele período de 3 reuniões de servas, ela atendeu a voz do Senhor e foi agora, hein? Foi recentemente, 4 de agosto, 3 de agosto, ela recebeu a resposta do benefício para a glória do Senhor. O Senhor tem feito isso, aqueles que pedem segundo a vontade do Senhor, esses têm recebido uma bênção maravilhosa, aquilo que está determinado no projeto para a sua vida. Glória a Jesus. Isso mostra que orar, agora um recado para as irmãs aqui, ó. Orar cumprindo em obediência o culto de quarta-feira, as reuniões de senhoras, os cultos especiais das senhoras, é importante, porque o Senhor tem respondido a oração das irmãs. Vamos ouvir aqui também mais um testemunho, uma experiência, enviado pelo nosso irmão Wilson, da igreja de Ilha do Sol. Fala conosco aí, Wilson. Paz do Senhor, irmãos. Eu sou aqui, meu nome é Wilson, sou aqui da igreja do pastor Abel, da Ilha do Sol. E tenho contado a minha experiência própria sobre o poder da oração. E a chave do servo do Senhor é a oração. Toda vez que nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e obedecemos, o Senhor tem ouvido as nossas orações. É o joelho no chão que podemos vencer todos os obstáculos.
Eu, na minha experiência que passei, que os irmãos meus sabem, a igreja sabe que eu passei. Eu, lá naquele hospital mesmo, eu senti. Uma certa noite, eu mesmo deitado, estava orando ao Senhor, pedindo que o Senhor me tirasse daquela situação. Desculpa, irmão, que estou emocionado, mas... E quando chegou na madrugada, lá para as 4 e pouco da manhã, quando estava alguém, todo mundo dormindo, eu ouvi que chegou 2 seres de branco, como que fosse o anjo do Senhor. Eu creio que é. Chegaram, eles estavam com roupa branca ou veste branca, como fosse 2 médicos. E um chegava do lado direito, outro do lado esquerdo, e um conversava com o outro. Cada um tinha uma maletinha azul, podia ver, e cada um com uma maleta daquela, e um falava para o outro: então eu vou levar essa parte, e você leva essa parte aqui. E foi isso. Aí, de repente, eu acordei e perguntei até para a pessoa que estava me acompanhando se tinha chegado algum médico ali. Ela falou: não vi. Foi essa experiência. E eu creio que foi o Senhor, foi ali que viu os anjos dele ali. E a partir daí eu só fui da vitória. Amém. Irmão Wilson, glória a Deus, estamos juntos lá na igreja de Ilha do Sol. Uma alegria poder estar junto, né, como pastor, junto com o nosso irmão Wilson, que teve uma experiência maravilhosa. Eu acompanhei a experiência, enfermo no hospital, e o Senhor o livrou da enfermidade, deu saúde, e hoje está lá com a gente, como obreiro, servindo ao Senhor, sendo usado nas mãos do Senhor. Glória a Jesus por isso, né, pastor Ricardo, nosso irmão Wilson ali, ó, que viveu essa experiência, teve até uma visão, mostrando ali, confirmando, né, que o Senhor estava com ele o tempo todo. Amém. Paz do seu irmão Wilson. É para cumprir a palavra do Senhor, né? Jeremias 33:3, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A cura da enfermidade através da oração é um mistério. Há momentos em que nós achamos que não se pode fazer mais nada, ou até se ora assim: Senhor, leva, porque a nossa fé está limitada. Mas a experiência do irmão, a forma como Deus operou e resgatou o irmão para estar presente na igreja, louvando e bendizendo o nome do Senhor, a isso nós chamamos de milagre. E há milagres também que ocorre através da oração do servo, mediante a enfermidade, como no caso do irmão Wilson, a salvação de pessoas que contemplaram pela medicina, pela saúde, estavam ali médicos, enfermeiros, que olharam aquele estado e falaram: esse paciente é paciente terminal, né? Mas quando vê o milagre de Deus, a pessoa tem que reconhecer, o que a medicina não foi capaz, a oração trouxe vida. Glória a Jesus. Vou pegar sua última frase aqui, e você já tinha dito isso antes: oração é transmissão de vida. E no caso dos nossos irmãos, né, familiares, amigos que se encontram enfermos, olha, creia que orar ao Senhor vale muito a pena, porque o Senhor responde mesmo. O Senhor opera. Enquanto tem irmãos nossos, familiares, amigos que estão em leitos de hospitais, passando por situações difíceis de enfermidades, nós cremos que o Senhor, através da oração, nos ouve e responde a nossa oração. Olha, tem sido muito bom aqui esse bate-papo com os pastores, estamos conversando sobre a oração, mas o nosso tempo é curto, nosso tempo é limitado, mas fique tranquilo, nós vamos ter mais episódios para falar sobre oração, e certamente nos próximos episódios, mais experiências nós vamos aqui contar e viver juntamente com os irmãos. Chegamos à hora do recado, que é o momento onde os nossos irmãos enviam os seus vídeos, e vamos assistir aqui os recados dos nossos irmãos. A paz do Senhor Jesus aos irmãos. Eu sou Wellington Ricardo de Araújo, estou diácono da Igreja de Colônia, área de União dos Palmares, Alagoas, Ministério do Pastor Fernando. Estou aqui para fazer a minha homenagem ao meu pai, Berivaldo Raimundo de Araújo, pela alegria que ele tem sempre demonstrado de estar na casa do Senhor para
glorificar o seu santo nome, agradecendo sempre por tudo o que Deus tem feito em sua vida. Que o Senhor possa conservar esta alegria em seu coração. A toda a amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, irmãos, meu nome é Julieta, faço parte da Igreja Cristã Maranata, estou aqui no Manaim, Domingo Martins, uma alegria muito grande para minha família, meus filhos, meu esposo. Sou de Fortaleza, faço parte da primeira igreja do Ceará, Jurema, e faço parte do Corpo de Bombeiros do Manaim do Ceará, Fortaleza, e também faço parte dos grupos de louvor do Polo e também da igreja. Sou senhora linha de frente, estou à frente também do grupo de senhora da igreja. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Jorge aqui da Igreja de Ilha do Sol, do Ministério do Pastor Abel. Queria mandar um abraço para minha avó Flora Cirieira. Ela sempre está conectada conosco, assistindo nossos conteúdos do canal do YouTube, tudo. Ela assiste às EBD, às madrugadas, está sempre online aí, né, assistindo nós. Queria mandar um abraço para ela, porque ela sempre, desde que eu era criança, ela orava por mim e sempre esteve aí conosco. Também queria mandar um abraço para todos os idosos da Igreja de Ilha do Sol, especialmente o seu Carlito, né, do irmão Carlito, que vai completar aniversário 92 anos, se eu não me engano, agora, dia 18, né, o diácono mais velho aqui na nossa região de Ponta da Fruta. Enfim, eu queria mandar um abraço para todos os idosos. Amém? Pai do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bênção é assistir esses vídeos e participar com os nossos irmãos que enviam os seus recados. Se você ainda não enviou o seu recado, olha, aproveita agora, está aparecendo um QR Code na tela. É só apontar a câmera do seu celular e enviar o seu vídeo. O vídeo deve ser gravado 30, 40 segundos. É um vídeo curto, até para a gente conseguir exibir mais vídeos. Muitos vídeos chegam, muitos irmãos participam e você pode participar conosco também. Você pode ser um participante do programa Mais Sábios. Envie o seu vídeo, né? Tem uma criança na família, na sua igreja, ela quer gravar um vídeo também. Criança gosta de gravar vídeo. Grava o vídeo dela, contando ali a sua experiência também, mandando um recadinho, às vezes um abraço para o vovô e para a vovó, ou para o irmão da igreja que é um idoso. O jovem também, o jovem faz um trabalho excepcional em relação aos idosos. Deve fazer visitas, oração por eles e também pode enviar vídeo. Envia um vídeo contando aqui uma experiência que você já teve com um idoso. Algum conselho que algum idoso já te deu? Manda um abraço para esse idoso. É um idoso da sua família ou da igreja. Vai ser uma benção receber os vídeos aqui dos nossos irmãos. Pastor Silvano, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, quando conversamos aqui a respeito da oração, e peço que o senhor possa despedir dos irmãos e deixar aqui a sua palavra final. Muito bom, né, Abel, participar deste programa. A oração é um recurso glorioso da graça de Deus. E se não fosse a oração, com certeza nós mesmos não estaríamos aqui. Mas o Senhor usa de misericórdia através da oração. Interessante que o Pai Nosso, ele fala sobre venha a nós o teu reino. Então a oração nada mais é do que, além de ser um chamado que a igreja tem dito nessa hora, Maranata, o Senhor Jesus vem, essa observação aqui do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, é porque a vontade de Deus, o que está escrito na eternidade para você, no projeto de Deus para a sua vida, isso vai vir até você. E é isso que nós precisamos desejar. Nada mais além disso, mas o que está no projeto. Venha a nós o teu reino. Senhor, tu tens preparado na tua eternidade que eu possa alcançar. Chega até mim isso, Senhor. Glória a Jesus. Pastor Ricardo Diniz, suas palavras finais. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço sempre a estar aqui com os irmãos e trazer a seguinte palavra. Você quer saber mais sobre oração? Você pode até assistir os próximos episódios, mas vou te dar um conselho. Quer saber mais sobre oração? Comece a orar. Comece a buscar, comece a falar com Deus e você vai, mais do que saber sobre oração, você vai viver na sua vida a experiência da oração e o milagre de Deus agindo em você. A paz do Senhor. Glória a Deus, chegamos ao final do nosso programa.
recebemos aqui os pastores Silvano e Ricardo Diniz, quando compartilhamos com os nossos irmãos as experiências e também os ensinos da Palavra de Deus a respeito deste recurso da graça, a oração. No próximo episódio vamos falar ainda de oração. Então aguarde e fique conosco aqui. Obrigado pela sua participação e até breve.